Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 25. A palavra do Senhor assim nos diz: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam. Ele estava subvertendo o povo em toda a Judeia, com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que está incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Amém? No versículo 24, leia comigo apenas a primeira frase. Então Pilatos decidiu. Mais uma vez. Então Pilatos decidiu. Mais uma vez. Então Pilatos decidiu. E o que foi que ele decidiu? Fazer a vontade deles. Amém? Amém. Eu tenho uma memória muito boa. Eu acredito que tenho uma memória muito boa. Eu acredito que tenho uma memória muito boa porque eu me lembro de fatos. E por conta dos fatos que eu me lembro, algumas pessoas terminam por me elogiar e dizem assim: Pastor, não é possível que o senhor só tenha essa idade. O senhor se lembra de coisas muito antigas. Eu lembro não apenas de fatos, mas eu lembro de letras de músicas. Eu lembro de programas televisivos. E entre os programas televisivos que eu me lembro de um programa estrelado pelo Silvio Santos, que se chamava Domingo Legal. Muito antigo. Mais antigo do que esse, havia um outro chamado Domingo no Parque. Neste Domingo no Parque, Silvio Santos levava para diante da sua plateia uma criança. E ele colocava a criança numa espécie de uma máquina, de uma caixa, onde essa criança não ouvia absolutamente nada. Ela estava com os ouvidos, um fone de ouvidos, e diante dos seus olhos havia apenas uma lâmpada. E a instrução era essa: quando a lâmpada acender, você diz sim ou você diz não. Quando a lâmpada acender, você faz a escolha, e depois de você escolher se você quer ou se você não quer, você diz no microfone. E o Silvio Santos, com aquele jeitão dele, né? Ele mostrava uma bicicleta e dizia assim: fulana de tal, você quer uma bicicleta? E a luz acendia, ela não estava vendo a bicicleta, não é?
E aí, quando a luz acendia, ela optava por uma das respostas: não! E toda a plateia ficava louca de raiva, toda a plateia ficava entristecida, queria ajudá-la de todo jeito, gritava em alto e bom som, mas ela não podia ouvir. E de repente, lá no meio do caminho, você quer um autorama, antigo, né? Você quer um autorama e tal, tal. Sim, aí todo mundo, demais, demais, demais. Na próxima pergunta ele dizia assim: você troca o autorama por uma banana descascada, amassada, que não serve para nada. Aí todo mundo ficava torcendo para que ela gritasse não. E o que é que ela gritava? Sim. Aí nós ficávamos loucos, nós queríamos vontade de entrar na televisão e dizer: como é que essa pessoa faz uma escolha dessa, não é? Apesar de não estar vendo, apesar de ignorar onde as suas escolhas a estavam levando. Mas nós ficávamos muito alegres quando ele pegava uma chupeta velha e dizia assim: você quer agora trocar essa chupeta velha por uma bicicleta, um autorama e um tênis Montreal? Apelei agora? Apelei? E um tênis Montreal? E aí então a criança gritava: sim, era a última vez. Todo mundo rejubilava, todo mundo ficava muito alegre, muito feliz. Eu estou falando dessa história porque muitas foram as vezes que eu quis escolher no lugar da pessoa, que eu quis dar a minha opinião no lugar da pessoa, mas era impossibilitado. Obviamente essa era uma experiência pessoal, obviamente essa era uma situação vivencial em que aquela era a única pessoa que poderia decidir-se. E as suas decisões obviamente se desdobrariam em boas coisas ou em absolutamente nada. Nesta noite, se Deus me permitir, eu quero falar sobre decisões. Nesta noite, se Deus me der graça, eu quero falar sobre essa capacidade que Deus nos concedeu de decidirmos. E é bem verdade que a infelicidade que muitas das pessoas estão passando, estão palmilhando nos dias de hoje, é o resultado de escolhas muito ruins que foram feitas lá atrás, lá no passado. Mas se Deus me conceder graça, não apenas para explanar acerca disso, eu também quero lhes dizer que também nos dias de hoje nós estamos capacitados a plantarmos. E se nós não quisermos colher infelicidade lá na frente, nós devemos escolher melhor as sementes que lançamos ao chão, as sementes que lançamos ao solo, as sementes que plantamos na vida das outras pessoas. Por quê? Se existe uma lei que é inflexível, é a lei da semeadura. O que nós plantarmos, mais cedo ou mais tarde, nós haveremos de colher. Queridos, há um filme antigo, de 1989, cujo título é Crimes e Pecados. Um desses filmes cabeça, um desses filmes todo filme que tem o Woody Allen é um filme meio de esquerda, meio atravessado. E o Woody Allen é um dos protagonistas deste filme. E são duas histórias paralelas que vão, obviamente, se encontrar no final do filme. Mas Woody Allen, ele se não me falha a memória, um cineasta, e numa das suas conversas com outro protagonista do filme, ele solta uma frase que, ao meu ver, é lapidar. Diz ele: nós somos a soma das nossas decisões. Nós somos o resultado das nossas decisões. Eu devo, em partes, concordar com ele. Por que em partes? Porque existem muitas coisas que aconteceram na nossa vida que não são frutos das nossas decisões. Existem coisas que nós não escolhemos. Por exemplo, nós não escolhemos a família que temos. Nós não escolhemos os irmãos, nós não escolhemos os pais. Nós não escolhemos o país em que nascemos. Nós não escolhemos o contexto em que nós fomos inseridos através do nosso nascimento. E estas conjunturas também terminam por influenciar de modo positivo ou negativo a nossa vida. Mas não são eles fatores preponderantes a ponto de nós colocarmos sobre estas coisas das quais nós não temos como escolher toda a responsabilidade, seja pelo nosso sucesso ou seja pelo nosso insucesso. Fulano só conseguiu ir bem na vida, fulano só é alguém na vida porque é filho de ciclano, porque é filho de Beltrano. Isso não é uma verdade absoluta, porque tem muita gente que é filho de Beltrano, filho de ciclano e não deu absolutamente nada na vida. Tem muita gente que não é filho de pessoas de nome respeitado socialmente e são pessoas de grande respeito, através do seu trabalho, do seu esforço, através da sua empreitada de vida, se transformarem em pessoas
dignas de respeito, dignas de admiração. Por isso eu quero botar uma ressalva, mas de modo generalizado, sem nos preocuparmos com minúcias, de modo a falarmos a todos, é verdade, nós somos a soma das nossas decisões. É verdade, precisamos compreender que quando nós nos decidimos por algo, quando nós optamos por alguma coisa, automaticamente nós estamos descartando outras coisas. Quando nós vamos fazendo opções e mais opções e vamos descartando e descartando, é este fazer opções por algumas coisas e esse descartar outras coisas é que vão urdindo e tecendo esse grande e emaranhado modo que nós chamamos modus vivendi. É a nossa vida, o nosso modo de ser, é justamente o resultado de coisas que nós dissemos sim e de coisas para as quais nós dissemos não. Quando você escolhe, por exemplo, na área sua profissional, quando você escolhe ser médico, você automaticamente está dizendo não a uma outra profissão. Por quê? Porque existem outras profissões que são tão exigentes, mas tão exigentes, que pedem de si exclusividade. Quem quer ser médico não pode automaticamente se dar ao luxo, por exemplo, de ser um aviador, a não ser que trabalhe nas asas de segurança, que eu me esqueci agora, asas do socorro. Aí pode-se fazer um conluio entre as duas profissões. Mas quando você faz opção em ser ator, em ser atriz, você não pode necessariamente fazer a opção por ser uma outra, ou ter uma outra profissão que ocupe o seu espaço, que ocupe espaço na sua vida, que ocupe o seu tempo, tanto quanto aquela busca ocupar. Isso na área profissional. Na área sentimental é da mesma forma. A gente namora, a gente se dá em namoro, a gente permite que o nosso coração se derreta por alguém. Mas isso dá início, se dá fim. Tem pessoas aqui que namoraram com apenas uma pessoa, outros namoraram com mais de 10, 12, 15. Mas vai chegar o momento em que você precisa fazer uma decisão. Ou você vai viver a vida constantemente sem atrelar-se a ninguém, ou então você vai fazer a opção pelo casamento. Você vai aí casando-se e através do casamento vai fundar aí, quem sabe, uma microempresa, com direito à casa própria, com direito ao orçamento doméstico, com direito a responsabilidades. Pedro Bial, uma certa vez escreveu, e eu quero ler: quem dera, diz ele, quem dera pudéssemos escolher ser uma pessoa diferente a cada 6 meses. Não podemos. Quem dera se nós pudéssemos ser casados de segunda a sexta e solteiros no final de semana. Não podemos. Quem dera, diz ele, ter filhos quando se está bem disposto e não ter filhos quando se está cansado. Quem dera, porém não podemos. Nossas escolhas não podem ser apenas intuitivas. Elas têm que refletir o que na verdade, você e eu o somos. Tem muitas coisas que a gente pode escolher, existem outras que estão para além da nossa capacidade de escolha. Mas é verdade, quase tudo em nossa vida é resultado das escolhas que você e eu fizemos. Se eu estou passando bem hoje, se eu estou bem empregado, se eu estou hoje com uma vida financeira equilibrada, é porque lá atrás eu contribuí para isso. Lá atrás eu tomei decisões que me levaram a... Muitas são as vezes que nós estamos ali na primeira série, segunda série, oitava série, nós estamos todos na mesma classe. Quando chega no colegial, você vai percebendo que começam alguns a desistirem, não dão mais continuidade, outros continuam com afinco e vão para a faculdade. Na faculdade nós nos dividimos. Na faculdade nós tomamos caminhos diferentes. E obviamente, ao decidirmos caminhos diferentes, os nossos futuros serão, com certeza, amplamente influenciados pela faculdade que escolhemos, pelo curso universitário que nós escolhemos, pela profissão que nós escolhemos. E aí então, nós vemos pessoas lá, depois do curso universitário, começando a perceber, alguns com uma rentabilidade maior, outros com uma rentabilidade menor, e assim por diante. São fruto das nossas próprias escolhas. Nós que trabalhamos com pessoas, nós que aconselhamos pessoas,
Estamos diuturnamente ouvindo pessoas falando a respeito dos percalços que a vida lhes apresenta. Pessoas que choram, pessoas que se lastimam. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, há anos atrás, alguém entrou na minha sala e disse: pastor, eu preciso de um conselho, o senhor pode me ajudar? Eu disse: vou tentar. E ela disse assim: a minha história é a seguinte: eu conheci um rapaz, eu era uma moça cristã, eu servia a Deus com fidelidade de coração, o meu prazer era estar na presença de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas eu também queria me casar, também era uma necessidade que eu tinha. Assim como eu tinha necessidade das coisas dos céus, eu também tinha necessidades físicas. E eu não esperei em Deus, eu não confiei neste agir de Deus em meu favor, eu não confiei no tempo de Deus. E eu encontrei fora desta ambiência, que nós chamamos de ambiência eclesiástica, encontrei alguém. Pastor, eu acreditei que aquele homem não iria me impedir de ir para a igreja, eu acreditei que aquele homem ia contribuir com o meu ministério, eu acreditei em tantas coisas, mas naqueles dias fui buscar conselhos com minha mãe, e minha mãe dizia assim: não faça assim, minha filha, é um risco muito grande, um casamento não é para um dia, não são para 2 dias, não se faz test drive em casamentos é até que a morte os separe. Eu fiz ouvidos mocos, pastor, eu ouvi, mas não dei ouvidos. Perguntei ao meu pastor, e o meu pastor disse: minha filha, não faça assim, não entre num laço de compromisso tão apertado com alguém que não teme ao mesmo Deus que você teme. Pastor, mesmo ouvindo e mesmo assentindo que o que se dizia estava baseado no bom senso, na razão, eu fui contra tudo e contra todos, e eu me casei com o rapaz. Os anos se passaram, nós tivemos filhos, a nossa vida era uma vida muito boa, muito tranquila, até o dia que eu resolvi retomar a minha vida espiritual. Que transtorno, que angústia. Pastor, ele não me acompanha, pastor, ele não gosta que eu venha à igreja, pastor. E ela começou a dizer coisas, inclusive no modo dele agir, que estava interferindo na criação dos filhos. Obviamente que sim, os filhos também eram dele. E aí então ela se entristeceu por si, se entristeceu por conta das decisões que havia tomado, e se entristeceu agora porque estava colhendo frutos amargos de sementes que ela havia plantado há tantos e tantos anos atrás. Ela falou: pastor, o que é que eu faço? Eu disse: chore. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e agora é tempo de chorar. Esta pergunta deveria ter sido feita há 20 anos atrás: o que é que eu faço? E quando você perguntou o que deveria fazer, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus lhe disseram que você deveria ter feito, e você não fez. Quantas curvas você já virou daqueles dias para esse dia? 20 anos de existência, 20 anos é uma vida. Quantas decisões após aquela você já tomou? E hoje a sua vida é a resultante, a sua vida é o desdobramento de decisões que você tomou nesta relação há 20 anos atrás. Você vai perceber nesta noite que enquanto eu vou falando, o Espírito de Deus vai fazendo você rememorar situações vividas, e porque você as viveu, o resultado daquelas situações se dão na sua vida nos dias de hoje. Existem casais que são tremendamente equilibrados, e são equilibrados socialmente falando. Existem casais que nem temem a Deus, existem casais que nem frequentam igrejas evangélicas, existem casais que nem religião têm, e são mais equilibrados do que muitos daqueles que talvez frequentem uma ambiência religiosa. Por quê? Porque lá atrás eles investiram, lá atrás eles procuraram cavar, lá atrás eles investiram tempo, dinheiro nos alicerces. Por isso, socialmente falando, eles têm um equilíbrio maior. E é difícil encontrar pessoas com desequilíbrios familiares dentro das igrejas? Lógico que não. Por quê? Porque aqui é a oficina de Deus. Porque aqui é que as pessoas vêm para serem consertadas. Porque aqui é que há a esperança de que erros passados possam ser transformados em bênçãos presentes e bênçãos futuras.
Este é o lugar. Este é o lugar dos imperfeitos. Este é o lugar dos casamentos machucados. Este é o lugar das pessoas feridas. Este é o lugar de pessoas que tomaram decisões erradas, mas não querem mais andar por elas. Este é o lugar de pessoas que querem ver as suas vidas com páginas viradas. Este é o lugar. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus de amor, de graça. E Deus compartilhou comigo e com você o privilégio de podermos decidir a nossa vida. Quero lhes perguntar: existe algo escrito a respeito da nossa vida que esteja para além das nossas decisões? Você é uma das pessoas que acreditam em destino? Você é uma das pessoas que acreditam piamente que a sua vida já está escrita nas estrelas? Você é uma daquelas pessoas fatalistas, que tudo o que acontece na sua vida você diz assim: já estava para ser assim, já era para ser assim? Ou não, você acredita que você é um dos agentes construtores, juntamente com Deus, de um futuro promissor? Eu quero aqui defender a tese de um homem chamado Ricardo Gondim. Esta tese. Ricardo Gondim diz que existem dois futuros. Um futuro é um futuro pré-determinado, e esse não se discute. Que futuro é este? Jesus há de voltar. Pronto, isso não se discute. Céus e terra passarão. Isso não se discute. Todos aqueles assuntos apocalípticos não se discute. Há de acontecer. Já foi dito que há de acontecer. Então você percebe que existe um futuro predito de modo macro. A grande pergunta é esta: e de modo micro? E a sua vida pessoal? Também tudo já está escrito. A pessoa com a qual você vai se casar, a empresa nas quais você vai trabalhar, os tênis que você vai comprar, tudo isso já está pré-determinado. Por quê? Por que é que não pode estar pré-determinado? Qual é a razão? Não pode estar pré-determinado porque, se o estiver, não há nenhuma culpabilidade em você por qualquer erro que você cometa. Se você cometer um erro, se você dobrar uma esquina de modo errôneo diante dos olhos de Deus, você tem a desculpa de dizer: tudo já estava predito, tudo já estava determinado por ti, até mesmo os erros que eu cometi. Por isso que nós, dia após dia, juntos com a graça de Deus, e alguns sem a graça de Deus, vão construindo dia após dia o futuro que lhes espera. Será que é assim? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Olha a palavra de Deus. Deus, mantendo uma relação única com uma nação única, uma nação de sua própria escolha, disse assim: hoje, diz o Senhor, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Testemunhas de quê? Testemunhas de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sabendo disso, diz o Senhor, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Vivam. Não há privilegiados diante de Deus. Deus coloca diante de todos aqueles que aqui estão nesta noite, independente de quem você seja, independente do que você tenha, Deus coloca diante dos seus olhos nesta noite dois caminhos. Um é um caminho de bênção, um é um caminho de fartura. Apesar de aparentemente ser apertado, este é o caminho que há de te conduzir a salvo. Para onde? Aos pés do Senhor, a salvação. Um outro caminho enlarguecido é o caminho da maldição, é o caminho da derrota, é o caminho da morte. Morte, a Bíblia nos fala, quando falamos de morte, falamos de separação de Deus. O que é que Deus está dizendo em outras palavras? Hoje eu vos coloco dois caminhos: ou vocês se aproximam de mim, aproximando-se da bênção, da compreensão, do afeto, do carinho, ou vocês se distanciam de mim, e ao se distanciarem de mim, vocês também terminam por se distanciar de tudo aquilo que eu sou. Estou buscando paz. Distantes de Deus não há paz, não há paz que dure, não há paz verdadeira, há fakes, a paz que nós as chamamos de paz
falsas. Que paz falsa? Paz falsa é aquela que Jesus relatou dizendo assim: deixo-vos a paz, não vos la dou como o mundo a dar. O mundo que está, esse sistema que busca excluir da nossa vida a presença de Deus, ele também nos concede paz, mas não é uma paz verdadeira. A paz que o mundo nos concede é aquela paz que qualquer pessoa, naquelas condições, consegue sentir. Quando tudo ao redor vai bem, ele se sente em paz. Quando tudo está perfeitamente encaixado, ele se sente em paz. Mas a paz que Deus promete é aquela que nós podemos usufruir, podemos sentir, podemos saborear, mesmo quando as coisas estão andando de modo a roubar de nós a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Percebam, Deus está colocando diante de mim e de você, e Ele termina usando o verbo escolher. E se Ele disse para mim que eu posso escolher, é porque Ele me capacitou a escolher. Você tem capacidade para escolher. E quando nós ouvimos dizer que Deus nos capacitou a escolher, é um grande privilégio. Não é um privilégio eu poder escolher o que há de acontecer com a minha vida. Não é um privilégio eu poder escolher se dobro para a direita ou para a esquerda. É um grandíssimo privilégio. O que é que nós nos esquecemos? É que todo privilégio traz juntamente consigo responsabilidades. Quanto maior for o privilégio, maior será a responsabilidade. Não existe privilégio maior do que poder decidir o que vai acontecer na sua vida. Logo, não existe responsabilidade maior do que fazer acontecer o que há de ser a sua vida. Nós queremos apenas a faceta de privilégios, mas não existem privilégios se não existirem juntamente com eles as responsabilidades. Vida ou morte depende das nossas escolhas no nosso casamento. Vida ou morte depende do modo como a gente trata. Bênção ou maldição depende do modo como a gente trata. Eu já ouvi dizer e já ouvi muitos pregarem acerca de maldição hereditária. Maldição hereditária é aquele princípio dito em muitos lugares, que independente da sua atitude, independente da sua ação, independente da sua vontade, porque alguém proferiu uma palavra de maldição, de mau agouro, isso fatalmente há de juntar-se à sua vida e vai fazer que, independente das suas escolhas, você seja bem ou mal sucedido. Não é verdade. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a palavra do Senhor nos diz que não há absolutamente nenhuma maldição que se apegue a quem quer que seja, se nós a ela não dermos lugar, se não houver uma causa, se não houver uma justificativa para que ela se estabeleça naquele lugar. Não sei se há alguém nesta sala que tenha ouvido mais impropérios familiares do que eu, talvez até tenha. Palavras impensadas, de amigos, de parentes, de irmãos, de mãe. Mas ouvindo aquelas palavras, elas não foram determinantes da minha vida, não foram determinantes da minha sorte. Eu não permiti que as palavras de absolutamente ninguém, eu não permiti que ninguém, conceitualmente falando, pudesse trazer sobre mim uma palavra ou um destino que eu não quisesse para a minha vida. Você também não. Não importa o que disseram a você, não importa o que a sua família falou a seu respeito, não importa o que as pessoas disseram na sua infância, que é o exato momento onde as palavras mais se apegam ao nosso coração. O que é que importa então, pastor? É o que Deus falou a seu respeito, é o que Deus pensa a seu respeito. E Deus pensa a seu respeito coisas boas. Eu, diz o Senhor, penso a seu respeito coisas boas. Eu penso a seu respeito coisas que vão fazer você ir para frente e não para trás. Nós estamos sempre colocando na conta de outras pessoas a culpabilidade por escolhas que nós fizemos. Ah, pastor, hoje eu sou dependente químico porque um dia meu amigo me deu. Não, o trabalho do seu amigo usado pelo diabo foi apresentar a você o narcótico. O seu pecado, a sua culpabilidade foi que, fazendo mau uso da sua liberdade, optou por fazer o que não era correto. Isso é que é errado. Eu me lembro muito, tem um filme antigo chamado Advogado do Diabo. Nesse filme,
lá no final, quando já está chegando lá naquilo que nós chamamos de o epílogo do filme, aquela discussão filosófica do filme, a discussão morra do filme, o Keanu Reeves, que é o advogado em voga, ele diz assim: não, mas eu fiz porque o diabo está acusando de poder ter tomado algumas decisões lá atrás, benéficas para ele, e que não tomou. Ele diz: mas eu fiz porque você me levou a fazer. E o diabo falou: espera um pouco, só um instante. Em outras palavras, eu vou aqui colocar no linguajar cuiabanês. Eu montei o palco, botei a iluminação e chamei no microfone, mas quem deu o show foi você. Você estava lá nos bastidores e chegou aquele momento em que você se decidiu: eu vou subir as escadas, eu vou fazer estas coisas. Não é assim. Ninguém pega na nossa mão e faz com que nós assinemos um contrato com cláusulas escusas. Nós o fazemos. Então, se o grande pecado do diabo é tentar a mim e a você, o seu e o meu grande pecado é ceder à tentação do diabo. E por que é pecado ceder? Porque Deus nos capacitou a não cedermos. Você pode dizer não. Se você é cheio do Espírito Santo, se você nasceu de novo, você pode dizer não. Há algumas pessoas que estão aqui nesta noite, que com relação ao pecado, de modo generalizado, não pode dizer não. Mas existem muitas práticas na sua vida, que você estaria livre delas, se você tivesse aprendido a dizer não, eu não quero. Não foi assim, não é assim. A Bíblia nos diz que eles fizeram escolhas. Pilatos escolheu. Poderia não ter escolhido. Em Mateus, Pilatos diz a Jesus assim: você não sabe que eu tenho autoridade, que eu posso escolher ou lhe soltar ou então mandar lhe matar? Jesus disse assim: nenhuma autoridade tu terias. Tu não poderias escolher, tu não terias o direito de escolha, se dos céus não lhe fosse outorgado, se Deus não tivesse lhe permitido. Mas Deus permitiu, e ele fez a sua escolha. E qual foi a escolha que ele fez? Lavar as mãos, porque ele acreditava que lavando as mãos era não escolher. Não, lavando as mãos, ele escolheu. Escolheu o quê? Dar ouvidos ao apelo popular, ceder às pressões sociais. Eu conheço gente assim, que por não querer se envolver, por não querer se decidir, ele diz assim: vamos manter numa posição de observação, vamos lavar as mãos, assim a culpabilidade da não decisão não recairá sobre mim, pois nesta noite eu lhe digo, não decidir-se é tomar decisão contrária. Com Deus não existe em cima do muro. Ou você está do lado de cá, ou do lado de lá. Pastor, há muitos anos eu estou em cima do muro. Mas deixa eu lhe dizer, o dono do muro é o diabo. Mesmo em cima do muro, você já está tomando a decisão. Você já está tomando o lado. Eu fico olhando e percebendo que eles fizeram opção pelo mal. Pilatos escolhe, a multidão escolhe. Temos aqui duas pessoas. Temos aqui Jesus, o justo, em quem eu não encontro nenhum mal. E temos aqui Barrabás. Participou de uma insurreição, é um assassino confesso, está condenado à morte. E a multidão, insuflada pelos líderes religiosos, começam a fazer a opção pelo errado, pelo incorreto. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, nunca o foi, não é. E vou dizer mais, nunca será. A voz de Deus quase que inevitavelmente é contrária ao clamor popular. Porque o clamor popular visa unicamente o enlarguecimento da sua zona de conforto. Mas a voz de Deus visa trazer à tona o que é certo, o que é correto. E o certo e o correto era deixar Jesus partir e ir em paz. Sei das profecias acerca da vida dele, sei que ele deveria dar a sua vida, não precisava ser daquele modo, nem tampouco daquele jeito. Quantas são as vezes que nós fazemos opção pelo que é errado?
Porque fazer opção pelo que é errado, em primeira instância, nos primeiros momentos, produz em nós um grande prazer. E quais são as consequências disso? O que virá no a posteriori, o que virá depois? As nossas escolhas, estou falando aqui de escolhas conscientes, estou falando aqui de coisas que estão postas diante de nós e que nós sabemos perfeitamente distinguir uma de outra. Porque quando nós não sabemos distinguir uma coisa de outra, a Bíblia chama este tempo, esse momento, de o tempo da ignorância. E com relação à ignorância, Deus trata de uma outra forma, de uma outra maneira. Hoje, pastor, televisão é uma porcaria, internet é uma porcaria. Não sabendo usar? É mesmo. Graças a Deus, por conta da tecnologia, que hoje o controle está nas suas mãos. Você não precisa nem se levantar para controlar aquele aparelho. Qual é o problema da televisão e dos programas que hoje se passam? É que eles é que nos controlam. A gente não tem a força suficiente para mudar de canal. Aliás, nós estamos tão preocupados com a televisão. Pior do que a televisão é a internet. É na madrugada. Você não estranha quando o seu cônjuge fica até tarde da noite no computador? Você não estranha? Você não senta ao lado dele? Vamos conversar juntos? Vamos olhar as páginas juntos? Você não estranha? Porque se na televisão existe uma programação pré-determinada, na internet quem faz a programação é você. Na internet, verdadeiramente, você decide. E principalmente quando a gente descobre que pode se decidir sem deixar rastros. É incrível, não é? Mas você sabe que está trazendo lixo para dentro da sua casa. Você sabe que está trazendo lixo para dentro da sua mente. Você sabe que está num processo desavergonhado. Você sabe que está fazendo mal a si. E tanto sabe que é incapaz de permitir que os seus próprios filhos olhem juntamente consigo. Olha o que diz o Salmo de número 109, versículos 17 a 19. O salmista está falando de um homem ímpio. O salmista está falando de alguém que se desviou da verdade por vontade própria, de alguém que escolheu agir de modo aviltante, visto que amou a maldição. Preste atenção no verbo amar, e preste atenção onde é que ele dedicou e investiu o seu amor. Visto que amou a maldição, a maldição, lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, não apenas se aproximou da maldição, como também se ausentou, se distanciou da bênção. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. São escolhas que fazemos. Tem pessoas que estão passando por uma reviravolta de vida. Tem pessoas que estão passando por um estreito de vida. Tem pessoas que estão passando por uma dificuldade sem tamanho, pura e simplesmente porque, tendo a oportunidade de fazer o que é certo, optou por fazer o que era errado. Não foi assim. Não é assim. Com vocês apenas? Não, comigo também. Quando é que nós somos amaldiçoados? Quando nós fazemos escolhas tão erradas, mas tão erradas, escolhas estas que nos levam a distanciarmos do lugar onde a bênção se manifesta. A gente sabe onde a bênção está. A gente sabe como é que Deus gosta das coisas. Deus gosta das coisas certas. A gente sabe, a gente já pegou o jeitão de Deus, mas a gente faz vistas grossas. Eu ouço crentes dizendo assim: pastor, se eu não fizer, vem o outro e faz. Não faça. Não faça. E por que não faço, pastor? Porque você é diferente, porque você é espelho, porque você precisa refletir a glória de Deus onde quer que você esteja. Não faça. É por isso que o profeta, no final do seu livro, Malaquias, ele diz assim: então vereis outra vez a diferença. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver diferença.
Não basta sermos diferentes, nós precisamos estar cheios de Deus de tal maneira a ponto de fazermos diferença. E fazemos diferença quando fazemos escolhas corretas, quando fazemos escolhas certas. Eles optaram por Barrabás, optaram. Abandonaram a Jesus e quando optaram por Barrabás, optaram pelo que era errado. Diz os Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como pardal que voa em fuga, perceba, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Tem muitos crentes com medo de maldição. Tem muitos crentes com medo de situações adversas plantadas por outros na sua vida. Quem aqui tem medo de saravá? Levanta a mão. Você tem, Paulo? Ah, que você fez assim? Muitos aqui têm. Não tem a coragem de levantar a mão. E o senhor tem, pastor? Não tenho medo de saravá. Por que o senhor não tem, pastor? Porque maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Eu estava na Universidade Federal, e na Universidade Federal foi levado um pai de santo para dar aula de antropologia africana. Me disseram, tem um pai de santo aí. Eu disse, o que ele está fazendo? Ele vai dar era um seminário. Eu falei, eu preciso me inscrever nesse seminário. Ele é pai de santo? É, eu preciso me inscrever nesse seminário. Quando cheguei na sala, havia um senhor magro. As guias dos seus orixás estavam em seu pescoço. Alguém o apresentou, disse o seu currículo, e eu estava ao fundo da sala. Foi então que disse, agora o senhor pode falar. Ele disse, só um instante. Antes dele falar, ele se levantou e foi ao banheiro. Quando ele se levantou e foi ao banheiro, eu disse para quem estava comigo, ele foi se preparar. A pessoa falou, será? Foi. Quando ele voltou com as guias atravessadas no peito. É um momento de guerra. E lá ele disse, falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. E foi então que eu comecei a fazer algumas perguntas acerca do que ele cria, acerca do que ele estava proferindo. E ele disse assim, o senhor é religioso? Eu disse, eu não. E eu não sou religioso. Ele disse, o senhor entende de candomblé? Eu falei, não, mas eu quero entender. Ele falou, mas o senhor não é bobo como aparenta. Eu falei, tu dizes. Se sou ou não bobo, eu quero fazer mais perguntas ao senhor. Ele falou, você poderia esperar terminar a palestra? Posso, sim, senhor. Terminou a palestra, todo mundo saiu porque ela era super desinteressante. Mas para mim era super interessante. Quando terminou, nós cercamos ele. E aí, querido, eu quero saber. Ele gaguejou. Ah, mas é mais ou menos assim. Eu falei, por que você crê nessas coisas? Ele começou a responder de modo a esquivar-se. Aí eu disse, e por que as suas guias estão assim? Ele disse, porque eu fui me preparar. E enquanto ele estava falando das guias, eu me lembrei daquele caso de Campo Grande. Lembra que um homem bateu a porta de minha casa? Lembra do homem que fez escolhas? Lembra do homem que eu dei a ele agora a graça e a oportunidade dada por Deus de fazer novas escolhas? Lembra do homem que bateu a minha porta? O nome da rua que eu morava chamava-se Rua Cigana. Lá na Rua Cigana, número 398, o homem bateu a porta. Me lembrei nesse dia na UFMT. Quando ele bateu a porta, eu não queria conversar muito, olhei assim, pois não, senhor. Ele falou, você não tem alguma coisa para comer? Eu falei, olha, pronto eu não tenho, mas se o senhor quiser levar in natura. Ele falou, não, quero levar, se o senhor me der, eu quero levar. Fiz ali um apanhado, entreguei para ele, falei assim, o senhor é católico? Ele falou, sou católico. Falei, que bom, aqui em cima tem a igreja de um padre. O senhor vai lá, eu tenho certeza que eles vão lhe ajudar, se o senhor estiver passando necessidade. Mas se por alguma razão eles não te ajudarem, está vendo aquela torre lá? Estou. A igreja que eu pastorei é no pé daquela torre, pode ir lá que eu vou lhe ajudar. Aí ele olhou para mim, falou, não, na verdade eu não sou crente não, ou eu não sou católico não. Eu falei, não, o senhor é o quê? Ele falou, eu sou do baixo espiritismo, eu trabalho com magia negra. Eu falei, mas o que é isso? Que maravilha!
O senhor trabalha com magia negra? Trabalho. Ah, então vamos conversar. Eu que não queria conversar, agora quero conversar. É mesmo? E o que é que seus espíritos fazem pelo Senhor? Ele falou, meus espíritos? Eu acredito inclusive que meu espírito foi que tocou no Senhor, para o Senhor me dar alguma coisa de comer. Eu falei, nisso o senhor tem razão. Ele falou, no quê? Que o espírito me tocou. E nisso o senhor não tem razão. Ele falou, no quê? Não foi o seu. O seu não tem poder de tocar na minha vida. Aí ele ficou meio assim, já não gostou muito. Ele falou, moço, por que o senhor está falando isso? Eu falei, porque os seus espíritos são fracos demais. Quando eu falei, ele pegou nas guias, por isso que eu lembrei do caso. Ele pegou nas guias dele, falou, o senhor não brinca com coisa séria, hein? Eu vou invocar. Eu falei, o senhor pode ficar à vontade. Fica tranquilo. Não tem problema nenhum. Aí ele falou assim, porque meu pai me deixou de herança só 2 livros de magia negra. É tudo que eu tenho. Por isso que eu estou dizendo que nem todas as condições nas quais nós nos encontramos são apenas fruto das nossas decisões. Aí ele disse assim, meu pai deixou 2 livros para mim. Falei, quais livros? Ele falou, de São Cipriano, o macho e a fêmea. Eu nem sabia que tinha livro macho e nem que tinha livro a fêmea. Aí eu disse a ele, quantos livros o senhor tem? Ele falou, eu tenho 2. Eu falei, mas eu tenho 4. Ele falou, o senhor tem 4 livros? Eu falei, 4. E cada um deles arrebenta com seus 2. Ele falou, não fala isso. O senhor não brinca com coisa séria. Eu falei, e tem mais um detalhe, eu vou te dar um deles. Aí ele gostou. O senhor vai me dar um? Vou, e vou te dar o da capa preta. Fui lá dentro, peguei uma Bíblia, fechei assim, virei assim, não estava escrito Bíblia, dei para ele. Um cara bem místico, né? Um cara bem místico. Aí virei e dei a Bíblia para ele. Aí ele virou assim, leu Bíblia, olhou para mim, pegou aquele livro, acondicionou bem certinho atrás da bicicleta dele e me fez uma pergunta: que horas que eu leio? Cara místico, né? Que horas que eu leio? Aí eu olhei nos olhos dele e falei assim, que horas o senhor dorme? Ele falou, eu durmo às 9 horas. Eu falei, então 15 para as 9. Nem antes e nem depois. O senhor começa a ler às 15 para as 9. Ele falou, pode deixar comigo, eu vou ler. Saí empurrando a bicicletinha dele, os olhos lacrimejando. Eu acredito que Deus deu a ele, naquele dia, uma grande oportunidade de virar as páginas da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, quando vai pregar, Pedro, quando faz com que um aleijado se levante, as pessoas ficam tão admiradas, e Pedro diz assim, por que vocês estão admirados? Isso foi feito em nome do Jesus, a quem vocês, aí diz Pedro, ignorantemente, vocês e os vossos líderes mandaram matar. Há decisões que a gente toma na base da ignorância, não é verdade? Mesmo na ignorância, quando você descobrir, quando você deixar de ser ignorante, quando você descobrir que o caminho que havia tomado é um caminho errado, não permaneça nele. Por isso Pedro disse a eles, arrependam-se e creiam naquele que Deus enviou, Jesus Cristo o Senhor. Por isso a palavra de Deus para você nesta noite é esta: você está passando por grandes dificuldades por erros que você cometeu. Você está passando por grandes dificuldades porque você dobrou esquinas lá atrás que não deveria ter dobrado. E você fez isso quando estava no estado de ignorância. Você não conhecia o amor de Deus. Você não conhecia o afeto dos céus. Você não conhecia nem tinha nenhuma relação com as coisas do Pai. Então, se foi feito na sua ignorância, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas Deus diz para que nós proclamemos em alto e bom som que a luz do Evangelho já está resplandecendo sobre a sua vida, sobre a sua cabeça nesta noite. E nesta noite você está capacitado por Deus a se decidir, tomar a decisão de andar corretamente, para nunca mais envergar, para nunca mais cair, para nunca mais ser vergonha, nem para si, nem para a sociedade e nem para um Deus que tanto te ama e tanto te quer bem. Todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias. Algumas decisões nós tomamos, elas são decisões pequenas. Logo, os resultados também, sejam eles quais forem, são pequenos. Hoje pela manhã você decidiu se levantar ou não. Hoje pela manhã você decidiu se almoçar ou não. Se você almoça, você está saciado. Se você não almoça, o máximo que pode acontecer é você passar por um período de privação, de desconforto, até o momento que você decide acabar com o desconforto
e come alguma coisa e sacia a sua fome. Todos os dias nós tomamos decisões. E as nossas decisões não podem estar facultadas a quem quer que seja. Deus deu a você a capacidade de decidir-se. Existem pessoas que dizem que não têm uma relação mais profunda com as coisas dos céus, porque lá atrás alguém o decepcionou, alguém fez alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: isto serviu até hoje. Hoje, Deus confronta você e diz assim: chegou a hora de você se decidir. Ou você é meu, ou você não é meu. Hoje você precisa dizer em direção aos céus e dizer para si mesmo: ou você está em Deus, ou você não está em Deus. A Bíblia nos diz que no final da sua vida Josué deu uma palavra a uma comunidade enorme. Milhares e milhares de pessoas ouviram a voz de Josué dizendo assim: se Deus é tudo aquilo que Ele diz ser, se Deus tem se mostrado fiel, se Deus tem nos acompanhado, se Deus cumpriu as suas promessas, sirva-o com inteireza de coração. E ele, num arroubo de ousadia, chegou a dizer: mas se não é, deixem-no de modo definitivo. E aí ele disse: contudo, porém, entretanto, eu escolhi, eu tomei uma decisão, e a decisão é esta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é uma noite de decisão. Você precisa se decidir. Você já frequenta a Igreja Batista da Paz há tanto tempo. Você já ouve as pregações do Evangelho de modo exaustivo. E hoje Deus pergunta a você: que decisão você tomou? Eu sei que talvez você não tenha condição de demonstrar diante de Deus consciência plena. Eu sei que talvez você não saiba tudo acerca de espiritualidade. Mas Deus manda dizer a você que o que você já sabe é suficiente para que você se decida. Talvez você possa não saber tudo para dar aula de teologia, mas o que você já sabe é suficiente para você dizer sim ou não. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que trazer uma resposta minha e sua, ainda que seja não, mas que seja honesta. Ainda que seja eu não quero, mas que seja honesta. Deus prefere a pessoa que diz não e diz com honestidade, do que aquele que fica protelando. Deus prefere pessoas decididas, ou quente ou frio, ou comigo ou sem mim. E nesta noite eu te pergunto: alguém, estando aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, decidiu andar com Jesus? Há alguém que está aqui nesta noite e diz assim: eu quero Deus na minha vida? Há alguém que está aqui nesta noite e diz assim, e você lembra-se do começo da mensagem: quando você escolhe algumas coisas, você termina rejeitando outras. Quando você escolhe a Jesus, você rejeita este mundo. Quando você escolhe a Jesus, você diz não a tudo aquilo que não presta.